Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de julho, pós-término da Copa, Ibovespa dando continuidade a seu movimento de alta, dentro do que a gente já vinha comentando, uma perspectiva maior de subida, pelo menos não tinha um sinal contrário a isso. O Ibovespa foi lá e rompeu essa região dos 55.000 a 55.300, fechando bem acima desse patamar, 55.744, apontando para um provável teste dos 56.720, mais acima disso teria outra resistência em 57.098. Então de 56.700 a 58.000 pontos seria a 57.100 pontos seria a faixa próxima de resistência para o índice Bovespa. E o sinal negativo para essa retomada de tendência de alta que o Bovespa vai fazendo seria ter algo contrário aqui, em vez de dar continuidade à subida, voltar aqui para baixo dos 54.800 pontos principalmente. Isso apresentaria uma situação de perda de força após um rompimento, um falso rompimento, e uma expectativa mais de continuidade, apresentando ali uma perda de força pelo gráfico semanal. Olhando agora para outros ativos, PETR4 muito bem no pregão de hoje, 4,49% de alta. Máxima aqui 19,13, a máxima atingida foi 19,18, então chegou a superar essa região, já teve um maior fechamento do que os anteriores. O maior tinha sido aqui em R$19, número redondo, fechou já em 19,10. É fato que está com o movimento até no G60 mais esticado para cima. O próprio Ibovespa apresenta nesse momento um cenário no curtíssimo prazo de movimento mais esticado para cima, o que dificulta algumas compras, mas o fato é que continua apresentando um viés de alta, inclusive a PETR4, que abriu mais um gap, está com um gap aqui, outro gap aqui nessa região, e nesse momento essa resistência ainda continua sendo válida para o próximo pregão, essa região 19,13, e acima disso a gente já pode falar lá na casa dos 19,50 e depois disso R$20 a 20,16. Vale 5 no pregão de hoje apresentou um candle de reversão, algo semelhante a uma estrela cadente, com um corpo pequeno aqui próximo da mínima e uma sombra superior. A nossa compra 27,73 continua em aberto. É fato que eu vou avaliar logicamente se o ativo voltar para baixo desse gap de alta no G60, que foi até bom no início do pregão para compra, esse gap de alta e a não sequência da subida, ela perdendo força aqui para baixo. Se ela voltar para baixo, principalmente de 27,70, eu vou avaliar a continuidade nessa posição comprada, porque depois dessa correção e o início de um movimento aqui para cima em busca desses 28,30, o mais provável seria ela dar continuidade a esse patamar, a essa busca, essa continuidade a esse movimento de subida. E se ela fizer algo contrário, reverter essa expectativa, é o que me levaria à possível saída dessa posição comprada no ativo, que ainda é a favor da tendência de alta do papel. Entramos também na compra na GGBR4 em 13,97, após ela ter superado ali a máxima da primeira hora de pregão. Então, na expectativa que esse ativo monte aqui uma nova tendência de alta, um pivô de alta até mais forte, superando aqui esses 14,15. Isso acontecendo tende a trazer um movimento bem interessante aqui para cima. E a gente vai também estar de olho, vou estar também de olho nesse papel, logicamente. Se voltar, depois de ter vindo para fechar aqui nessa região de R$14, que é um desafio, é um patamar de resistência, um desafio para essa ação. Se voltar para baixo da mínima de hoje, também seria um indício de perda de força após uma tentativa aqui de rompimento das máximas aqui anteriores, de topo anterior. SBSP3, dentro do que a gente falou na última videoanálise, a ação rompeu aqui os 24,16, depois de uma sinalização de queda, superou aqui essa máxima, resolvi pôr uma compra em 24,17, com stop em 23,77, terminou fechando no leilão abaixo do nosso ponto de stop. Para quem estava com stop automático foi acionado, mas dentro do que eu costumo usar, que é o stop manual, fiquei para sair da posição comprada a partir do próximo pregão, avaliando se a ação vai ter força para gerar aqui um movimento mais forte para cima. Se vier um repique de alta desse movimento de baixo e esse repique for mais fraco, apresentar logo em seguida uma situação de queda, eu vou sair da posição comprada. Só vou permanecer se realmente apresentar muita força compradora para cima dos R$24 nesse ativo. Qual o risco do stop manual? É o risco de você ter um stop um pouco maior do que seria o stop automático, isso é fato. Tá?
Então vamos aqui para outro ativo, CTIP3. Tivemos alguns rompimentos no pregão de hoje. Com essa alta do Ibovespa, é claro que alguns ativos chegaram aí ter alguns movimentos bons de alta e rompimento. A CTIP3 conseguiu fechar aí acima dos R$ 32,00, superando ali a resistência em 31,85, uma mais abaixo em 31,77. E dentro de um seu cenário de tendência de alta de prazo maior, segue aí apontando para cima. Segue aí apresentando uma situação de continuidade do movimento de subida, apesar de vermos um gráfico semanal mais prolongado para cima, sem tanta correção. De qualquer forma, o ativo segue com viés de alta, segue apresentando um cenário favorável para a continuidade do movimento de subida, apesar de estar um pouco mais esticado, principalmente no gráfico semanal, o que traz um risco um pouco maior da compra desse rompimento, superação dessa máxima com stop abaixo dessa mínima. Mas para quem já está comprado, é algo interessante para avaliar, botar o stop ali ou abaixo da mínima de hoje, ou se voltar para baixo dos R$ 31,39 em CTIP3. Outra que também fez um rompimento de topo anterior foi a ELET6. A ELET6 é um pouco diferente, porque já vem de um movimento de subida, então traz um risco logicamente maior de comprar aqui com stop abaixo dessa mínima, fazendo uma compra com relação risco-ganho de 1 para 1. Mas no meu caso, que o meu método opera mais buscando uma proporção de 1 para 3 pelo menos, eu aguardaria alguma movimentação contrária a esse de subida após esse rompimento, chamado pullback, alguma sinalização ou de parada aí dessa subida ou queda mesmo, para avaliar a possibilidade de compra a favor da tendência aí de alta, retomada da tendência de alta desse ativo. BRPR3 seria outro rompimento. A ação estava de lado, gerou um candle de força, rompendo várias máximas ali anteriores, aumentando a chance de também dar continuidade a esse movimento de subida. A ação já tem um bom tempo tentando sair dessa faixa aqui de preço, principalmente ali na região dos 13,60, 13,50. Já tem muito tempo que ela tenta fazer isso. Começou bem aqui, com um bom candle de força. Abre a possibilidade de tentar pegar essa saída, sendo mais ousado, logicamente, para essa estratégia de rompimento, com stop aqui embaixo, superação da máxima de hoje com stop aqui embaixo. A outra situação seria, pelo gráfico de 60 minutos, aguardar algum retorno para ir avaliar um ponto de compra nesse retorno. Seria outra alternativa de entrada na BRPR3. E GRND3, nessa questão de rompimento, ela pode trazer a possibilidade de entrada nos próximos pregões, avaliando aí um possível rompimento aqui dessas máximas aqui, que ficou em R$ 14,20. Então subiu, trouxe aqui um movimento parecido com o anterior, fez um recuo, aqui também a gente teve um recuo do mesmo número de candles. Então se ela fizer esse rompimento aqui desses 14,20, basicamente ela estaria confirmando algo semelhante a um ombro cabeça-ombro, ombro-cabeça-ombro invertido. E aí trazendo um novo cenário, uma retomada da tendência de alta de curto prazo, a favor de um possível movimento de subida no gráfico semanal, que seria também interessante para uma possível compra em Grendene. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.